Bom dia a todos, meu nome é Rosa Jaqueline, sou discente do curso Engenharia Agrícola e Ambiental no campus Araçuaí e vou apresentar uma análise das relações de colaboração com a participação feminina na iniciação científica do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Uma rede social é formada por um conjunto de entidades, que posso dar um exemplo de entidade, pessoas. E essas entidades, elas são conectadas por algum tipo de relação ou laços como de amizade, profissional. E nas redes sociais de coautoria científica, existe essa relação de colaboração entre os autores. E esse tipo de relação tem uma importância social considerável no meio acadêmico, pois permite o compartilhamento de recursos e a complementação de conhecimento entre esses pesquisadores. Note que a atividade de colaboração, elas impulsionam a produção científica de um grupo de pesquisa. Quando as relações de colaboração elas envolvem pesquisadores dos dois sexos, ampliam-se as perspectivas e a abrangência da visão sobre os problemas abordados e sobre a solução proposta. Quando se fala nas relações de colaboração científica com a participação feminina, há algumas questões que ainda carecem de respostas. Por exemplo, como estão distribuídas essas relações? Qual a estrutura topológica da rede formada por essas relações? Ou onde elas, as mulheres, estão posicionadas nessa estrutura? Assim, esse trabalho ele objetivou as análises das relações de colaboração com participação feminina na rede científica do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. E tal análise, ela permitiu prover uma estimativa precisa das relações de colaboração dessa rede entre autores e autoras. Para isso, foram utilizados dados das publicações científicas, dos anais do Seminário de Iniciação Científica do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, referente aos anos de 2009 a 2019, coletados por Leão e Autores, 2019. Essa rede, ela possui cerca de 25 mil laços de colaboração entre pares formados pelos mais de 3 mil autores, os nodos da rede, sendo 51% do sexo feminino. Aqui temos uma visualização dessa rede com um grupo de colaborações com cores distintas. Foram utilizadas técnicas de análise de redes sociais para visualização da rede e para estimar o número de colaboração por autor, o grau dos nodos. Nessa rede, os nodos que representam autoras foram coloridos de verde e os nodos que representam autores foram coloridos de cinza. Vejam que existem 3 possibilidades de colaborações. 2 delas podem ser entre autores do mesmo sexo e a outra entre autores de sexo distinto. Aqui temos a visualização da rede, onde pode observar uma distribuição geral do público feminino nos grandes grupos de pesquisa. Além disso, e como mostrarei mais adiante, o uso das métricas de análise das redes sociais, elas permitiram quantificar essa distribuição dos nodos que representam autoras, assim como das colaborações com elas. Como resultados das análises desses dados, foi obtida a proporção de colaboração entre autores do mesmo sexo, assim como entre autores de sexos distintos. Foi observado aumento do número de colaboração científicas com participação feminina e masculina, mas esse número ele ainda é menor, cerca de 44% do que o número de colaborações entre autores do mesmo sexo.
Isso ocorre geralmente porque o grau médio das autoras é maior para a primeira metade dessa distribuição e menor para a segunda metade, onde estão os nodos com maior grau. Nessa figura, podemos analisar melhor a distribuição de graus. A distribuição está dividida em 4 box plots, cada um para um quartil da distribuição de graus. Note que o primeiro quartil, onde estão os nodos com menor grau, a estimativa é que as autoras possuem maior quantidade de colaborações. Essa quantidade vai diminuindo nos quartis seguintes. Finalmente, no último quartil, onde estão os nodos com maior grau, temos uma estimativa de menor grau de colaboração. Apesar dessa tendência, existem autoras com grau de colaboração dentre os maiores da rede. Essa análise demonstra que, apesar do maior quantitativo em número de autoras, as colaborações com participação feminina, elas possuem características peculiares e que refletem na forma como as autoras estão inseridas na rede. Analisamos as relações de colaboração com participação feminina na rede de orientação científica do Instituto Federal Norte de Minas Gerais, utilizando os dados dos resumos publicados no Seminário de Iniciação Científica SIC entre 2009 e 2019, verificamos nesses dados que, apesar da maior quantidade de autoras, as relações de colaborações elas diferem na sua distribuição, sendo que as mulheres possuem estimativa maior de colaboração de menor grau e estimativa menor de colaboração de maior grau. Apesar disso, a colaboração feminina ela ocorre de forma considerável em toda a distribuição de graus da colaboração. Quero agradecer aos colaboradores Jean Leão e Eliane Santos, que não mediram esforços para que esse evento acontecesse, e estou muito feliz por fazer parte do primeiro AISAIS do campus Araçuaí, representando uma mulher nas ciências. Um abraço a todos e tenham um ótimo evento.